Fala galera, Guilherme Silva aqui, vou trazer a análise diária do Bitcoin. Então pessoal, vamos falar do Bitcoin. Antes de eu falar do Bitcoin, eu vou passar na SDAO e depois eu vou passar na MASC, porque foi as duas criptos ali que a gente comentou no último vídeo que poderiam dar uma subida, que é as que a gente está apostando aí para alta. Não somente essas, é lógico, né pessoal, a gente está sempre querendo trazer aí outras moedas, as que a gente está observando, as que ainda tem chance de daqui a pouco de fazer um movimento de alta e daqui a pouco acompanhar o Bitcoin nessa subida, porque por enquanto o Bitcoin virou a tendência, na minha visão a gente virou a tendência de baixa para alta, não tem como dizer que não. Agora se a gente vai conseguir se manter em tendência de alta, aí é outra história, beleza? Antes daí, depois que eu fizer essa análise da SDAO e da MASC, eu mostrar para vocês, vou fazer bem breve, tá? A gente vai passar na S&P para ver e aí no final a gente faz a análise do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Então pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, pessoal, vamos lá. O que a gente tem aqui na SDAO? Se a gente observar no gráfico semanal, o que a gente tem, né? A gente tem um impulso, a gente fez um impulso bem forte, a gente volta, a gente segura aqui em cima da média de 20 períodos, tá? E a gente forma até, inclusive, um candle bem forte aqui de reversão aqui em cima da média de 20, querendo nos levar para cima. O problema aqui, o único problema, na verdade, tá, é o Bitcoin continuar de fato andando para cima, porque eu acho que essa cripto aqui ela tem grande chance de vir buscar o topo histórico. Agora, se ela vai vir em linha reta aqui, a gente depende bastante do Bitcoin. A gente tem que lembrar que qual foi o movimento anterior dela. O movimento anterior dela andou, quanto que ela andou aqui? Ela chegou a andar 800%, é isso? 850% em linha reta. Em poucos candles aqui, 4 barras, 5 barras do gráfico semanal, deixa eu ver quantas aqui. 9 barras do semanal, praticamente, a partir do movimento de impulso. Vamos botar aqui. Em 5 barras, ele fez 800, ela fez praticamente 900% aí de lucro. Então a gente tem que estar atento a isso, porque ela vai fazer a correção, ela já fez uma correção bem interessante em cima da de 20, a 20 está apontada para cima e no meu entendimento é que ela tem tudo para andar para cima, beleza? Agora vamos olhar a MASC, pessoal, desde o dia que a gente falou. Deixa eu voltar aqui. Cadê a MASC? Ah, eu não vou achar agora, só porque eu... tá lá embaixo a MASC. Tá aqui a MASC, tá? A gente tinha comentado dessa bandeira, deixa eu botar o gráfico diário aqui, ó. Estava se formando, porém a gente estava aqui embaixo, tá, pessoal? Ela não tinha andado ainda. Isso foi na sexta, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, foi quinta ou sexta que a gente gravou o vídeo. E no mesmo dia que a gente gravou o vídeo, ela já deu um estouro de uns 20%. Ela foi até aqui em cima, quase o topo, e depois ela andou mais uns 20% para cima. E a gente alertou aqui que poderia, a MASC, ela estava, digamos, pedindo para subir, tá? Se você pegar o gráfico semanal, olha como é que tá o gráfico semanal, né? Inclusive no grupo do Telegram, onde eu comentei, né? Também comentei no grupo do Telegram, eu mandei esse print da figura e a figura estava aqui embaixo, né? O que a gente tem aqui, pessoal? Um triângulo ascendente querendo romper para cima, né? E ele rompeu com volume. Então, no meu entendimento, pessoal, a MASC tem grande chance de continuar esse movimento de alta. Se a gente observar todo o mercado cripto que está subindo forte, tá? Vamos olhar na S&P lá, o que está acontecendo na S&P. E vamos ver daí a possibilidade do Bitcoin continuar andando para cima. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui na S&P. S&P, beleza? Vamos lá, S&P. O que a gente tem aqui? Deixa eu apagar tudo. No meu entendimento, pessoal, a S&P ela tá um pouco perigosa, porque ela perdeu essa região aqui, ó. Se vocês observarem, tá? Ela perdeu essa região aqui de Fibo, que é a da última pernada de alta. Quando ela perde essa região no 618, pelo menos da forma que eu analiso o gráfico, tá, pessoal? A gente tem grande chance de vir no fundo anterior aqui. E a gente ainda não veio no fundo anterior, se vocês observarem. Aqui a gente veio perto do fundo, não furou o fundo. Dentro do que eu acredito, a gente pode, daqui a pouco, querer vir testar esse fundo aqui na casa dos 3.700 pontos. E é aí que mora o perigo, tá? Porque se a gente perde esse fundo, pessoal, a gente pode daqui a pouco vir até mais para baixo aqui. A gente não poderia daí perder a região de 618 da pernada total, que seria essas duas ondas de impulso que a gente tem, que é exatamente no fundo. A gente poderia no máximo testar esse fundo, senão a gente vai acabar revertendo essa tendência aqui, tá? Quando a gente estava aqui em cima, com o pivô aqui em cima armado, eu comentei, a S&P, no meu entendimento, tendência de alta, ela virou, né? Por quê? Porque ela deixou o pivô, ela fez isso aqui, né? Ela fez um impulso, uma correção, um impulso, e ela chegou a fechar alguns candles aqui para cima, só que agora ela está numa indefinição, para saber se daqui a pouco a gente vai realmente virar de fato essa tendência, tá? Ou daqui a pouco a gente vai acabar perdendo as mínimas aqui e falhar nessa tentativa de virar a tendência, deixar esse ombro, cabeça, ombro nessa região para querer virar.
S&P está indefinida no momento. Neste momento aqui a gente está querendo ficar... não, a gente está bem lateralizado. A gente teve a chance de andar para cima e acabou não andando. Então esse foi o problema aqui da S&P. Ela tá falseando, agora voltou para baixo, tem chance de testar aqui o fundo. E o Bitcoin está querendo acompanhar esses movimentos de alta, certo? Só que o Bitcoin, a volatilidade que o Bitcoin trabalha, ela é muito maior. Então a gente tem que estar atento a isso. Se eu pegar aqui o Bitcoin agora, criptos, tá? Aproveitando, tá, pessoal? Rapidinho aqui eu queria comentar, antes de eu fazer a análise do Bitcoin, algo interessante, tá, para vocês. Eu tirei a minha certificação do CNPI fazendo o curso lá com o Vinícius. Se vocês pesquisarem cursocnpi.com.br ou .com, o que acontece, pessoal? É um curso que tem praticamente os simulados muito parecidos com a prova. E o curso dele é extremamente bom, porque eu estudei praticamente um mês, reprovei e aí eu fui conhecer o Vinícius. Depois que eu conheci ele, que eu fui fazer o curso dele, trabalhar e estudar com os simulados dele, eu estudei mais um mês e meio. Mas lembrando, né, pessoal, eu tenho tempo aqui, eu estudei praticamente 8 horas por dia neste último mês e meio a partir dos conteúdos lá do Vinícius, do curso CNPI. Então tem o link na descrição do meu vídeo aqui para quem tiver interesse em tirar essa certificação, porque ela abre bastante porta no mercado para quem quiser ser analista de valor imobiliário, tá, pessoal? Uma certificação bem importante. Não é fácil de tirar, são 2 provas, tem que ter uma formação superior para poder fazer as provas. Então tem alguns pré-requisitos, por isso que ela abre portas bem interessantes. Eu acabei tirando porque eu queria tirar essa certificação para mim ter um pouco mais de autoridade, porque para ficar falando de gráfico aqui no YouTube, pessoal, tem um monte de gente que fica falando, mas eu me sentia em uma obrigação de tirar a certificação para poder estar falando aqui para vocês com autoridade, porque do jeito que eu estava me sentindo irregular na coisa, porque existe uma certificação para isso, para tu poder estar aqui publicamente falando disso, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí, porque tem muita gente que fala disso, mas às vezes, no mínimo, tem que estar indo atrás de buscar a certificação e se tornar um profissional certificado, beleza? Agora, pessoal, vamos voltar aqui lá para o Bitcoin e vamos ver de fato, tá? Quais são as chances que o Bitcoin tem de continuar subindo? Para quem tem interesse, só para continuar, só para finalizar, acessa na descrição do vídeo ali que tem o link do curso do Vinícius lá, beleza? Vou botar aqui criptomoedas, tá? Vamos voltar aqui, Bitcoin. O que a gente tem aqui? Olha o que o Bitcoin fez na semana anterior. Cara, ele rompeu o oco invertido com volume, com um candle absurdamente forte. Então me faz acreditar muito que o Bitcoin vai acabar se descolando da S&P. Pelo menos é a visão que eu tenho. Pessoal, rompeu com muita força, com volume, as médias estão bem apontadas para cima. Nós estamos aqui finalizando a nossa onda 5 de 1 grau 1 de Elliott, digamos, deste fractal. A gente tem 5 ondas de impulso. Pelo menos é a forma que eu tô contando agora. Se eu não me engano, eu tava contando um pouco diferente antes, tá? Mas eu tô começando a acreditar que isso aqui é uma 1, 2, 3, não é 4 e 5 aqui, tá, pessoal? A gente fez a 3, a gente fez a 4, a gente fez a 5, tá? E a gente tá concluindo essas 5 aqui. E essas 5 ondas, elas são uma onda 1, elas são um impulso, certo? Então a gente tem que estar ligado, porque a gente pode daqui a pouco viver uma correção um pouquinho mais acentuada, mas eu continuo extremamente otimista. Eu acredito que a gente não perde a média de 20. Faz muito tempo que a gente está andando aqui acima da média de 20 e a gente não perde ela. Se eu for considerar os alvos para o Bitcoin, vamos ver que alvos a gente já atingiu. A gente tem que pegar do fundo aqui e projetar o primeiro alvo. A gente não bateu no primeiro alvo. Meu primeiro alvo do Bitcoin está lá na casa dos $30 mil. Acredito que pelo menos ali a gente vai. Segundo alvo do Bitcoin, pessoal, tá lá na casa dos $32.740 e um terceiro alvo tá lá em cima nos $37.600, beleza? Pelo menos eu estou considerando os alvos, para quem não entendeu, deste pivô aqui, ó. A gente tem um pivô e a gente tem os alvos aqui, tá? A gente tem um terceiro alvo lá em cima na casa dos $37.600. Não significa que não pode passar, tá, pessoal? A gente tem que estar ligado nisso. A gente pode tranquilamente passar. O Bitcoin vai acabar rompendo esses alvos aí para continuar essa tendência de alta, pelo menos é o que eu acredito. A gente está querendo se estabelecer forte na tendência. Não é normal a gente ficar com as médias tão apontadas para cima, digamos, e não andar,
né? Se você observar, quando a gente fica com as médias para cima, ele vai forte, tá? O que não pode é a gente começar a querer fechar candles aqui do gráfico semanal abaixo da média de 20, porque daí a gente pode vir a sofrer correções um pouco mais acentuadas. O ideal é a gente observar o passado e entender que quando o Bitcoin se encontra em tendência de alta, a gente não perde a média de 20 períodos. Você consegue reparar isso? Olha que o ciclo de 2015 a gente não perde nunca a média de 20 períodos. Então a gente vai lá, quando perdeu, começa a reverter. Então aqui subiu, ficou acima, foi forte, perdeu, começa a querer virar para baixo e reverter. Ganhou a média de 20, ganhou, a gente não perde mais a média de 20. E a gente vai lá, perdeu, começa a querer reverter, subiu, perdeu, reverteu forte, vimos aqui embaixo e agora nós estamos trabalhando forte em cima da média de 20. Eu estou extremamente otimista com o Bitcoin e os seus próximos movimentos. Beleza, pessoal? Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.